Como e por que orar? Não orar porque a gente não se sente apto a orar é como dizer: eu não tomarei o remédio porque estou muito doente. Então, devemos orar para orar. Ore por você mesmo, através da assistência do Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo para que você possa orar, para que você consiga orar. É bom martelar o ferro quando ele está quente, mas alguns fazem o ferro frio se esquentar de tanto martelar nele. Nós, às vezes, comemos até que tivéssemos apetite. Então, oremos até que possamos orar. Mesmo que a gente não queira orar, não saiba orar, ore, inicie. Deus irá te ajudar na procura do seu dever, que é orar. Não negligencie nesta tarefa de orar. O mesmo é o caso com relação às doenças espirituais. Algumas vezes, não é meramente o corpo ou a mente que estão afetados, mas nossa natureza interior é tediosa, estúpida, de forma que quando é o tempo de orar, nós não sentimos o espírito de oração. Além disso, talvez nossa fé esteja tombando, e como nós podemos orar quando nossa fé está tão fraca? Possivelmente nós suspeitamos de que sejamos realmente povo de Deus e somos molestados pela coleção de nossas quedas. Agora o inimigo tentador de nossas vidas vai sussurrar aos seus ouvidos: nesse momento que você está cansado, não precisa orar. No seu coração não está numa boa condição para isso. Irmãos e irmãs, você não se tornará apto para orar por se manter longe do trono da misericórdia. Não depende da circunstância que você está passando e nem como você esteja. Mas se você deitar gemendo e suspirando aos pés do trono, é a melhor preparação para suplicar ao Senhor. Nós não devemos almejar uma autopreparação do nosso coração para que possamos nos achegar a Deus corretamente. Mas as preparações do coração no homem e a resposta da língua são do Senhor. Isso está em Provérbios 16:1. Se eu me sinto desinclinado a orar, então este é o tempo em que preciso orar mais do que nunca. Se você não está se sentindo com vontade de orar, este é o sinal de que este é o momento que você deve orar. Possivelmente, quando a alma pula e exulta em comunhão com Deus, deve ser mais seguro se refrear de orar do que aqueles momentos quando a alma se arrasta pesadamente à devoção. Será que a minha alma anda errante longe do Senhor? Você deve estar se perguntando. Então volte. Irei te arrastar de volta pela força da graça divina. Não irei parar de clamar até que o Espírito de Deus te faça voltar para a obediência. Nós temos que obedecer a Deus. Nós devemos orar independente das nossas condições. Meu irmão, por você se sentir negligente, esta é a razão pela qual você deveria guardar
a sua oração. Não faça com sua negligência e dobre sua alma resolutamente ao serviço. Então, ao sentir uma sensação de não querer orar, seja mais aplicado na oração. Arrependa-se por não querer se arrepender. Lamente porque você não consegue se lamentar. Ore até que você consiga orar. Fazendo isso, Deus vai te ajudar. Não espere o sentir vontade de orar. Se você não estiver com vontade de orar, então é este o momento que você deve orar. Faça súplicas ao Senhor. Mas pode surgir uma objeção de que algumas vezes nós somos colocados em grandes dificuldades por tais circunstâncias que nós podemos ser dispensados de orar. Irmãos, não existem circunstâncias de dificuldades extremas nas quais nós deveríamos parar de orar. Não existe. Mas eu tenho tantas necessidades, você pode falar. E eu lhe pergunto, quem de nós não as tem? Se nós estamos dispensados de orar até que nossas necessidades acabem, certamente nunca você vai orar. Ou oraríamos quando não mais precisássemos de oração. Nós devemos orar independente do momento. E quanto mais longe da sua vontade estiver de orar, levante o seu sinal. Este é o momento de clamar a Deus para que eu volte a orar. Lembre-se sempre desta frase: Satanás irá tremer quando olhar o mais fraco santo orar. Eu vou repetir. Não se esqueça nunca. Satanás irá tremer quando olhar o mais fraco santo orar. Qualquer que seja a sua posição, se você não pode falar, chore. Se não pode chorar, comece a gemer. Se não pode gemer, deixe que falem os gemidos inexprimíveis. E se você nem mesmo pode chegar a isso, deixa que suas orações sejam ao menos respirações. Se você respira, já é o suficiente para Deus lhe ouvir. Um desejo vital e sincero é o que é necessário. O transbordar-se de sua vida interior na mais simples e fraca forma, e Deus irá aceitar esta forma de oração. Quando você não consegue orar como deve, cuide para orar como você pode. O maior erro de nossas orações é a falta de fé. O poder da oração não é medido por sua expressão externa. O suspiro é uma oração da qual Deus não esconde o seu ouvido. É, sem sombra de dúvida, uma grande verdade de Deus e também cheia de conforto de que nossas orações não são poderosas na proporção de suas expressões. Pois se fosse assim, o fariseu teria obtido sucesso, já que ele tinha melhores dons de oratória do que o publicano. Não creio que o povo de Deus teria apreciado sua oração, nem teria sentido alguma afinidade de espírito com ele, e ainda assim, muito naturalmente, por pensar em seus dons, ele teria se levantado e se comprometido com a devoção pública. Ou se aquele fariseu não tivesse feito isso,
Sei de outros fariseus que o fariam. Sem dúvida, o espírito daquele homem era mau, mas sua expressão era boa. Ele podia colocar sua oração tão ordenadamente e a proclamar muito cuidadosamente. E que todo homem saiba que Deus não se importa com isso. O suspiro do publicano alcançou seu ouvido e ganhou a bênção. Porém, as palavras orgulhosas do fariseu foram uma abominação para ele. Se nossas orações fossem eficientes na proporção da sua expressão externa, então a retórica seria mais valiosa que a graça e a educação seria melhor que a santificação. Mas isso não é verdade. Alguns de nós podem ser capazes de se expressar muito fluentemente através das forças dos dons naturais. Mas deveria ser sempre uma pergunta inquietante para nós se nossa oração seria uma que Deus receberia, pois nós devemos saber, e saber de uma vez, que nós frequentemente oramos melhor quando nós gaguejamos, balbuciamos, gememos, e nós oramos pior quando as palavras fluem como uma torrente, uma atrás da outra. Deus não é movido por palavras. Elas não passam de barulhos para Deus. Deus só é movido pelos pensamentos profundos e pelas emoções verdadeiras que estão no mais fundo do espírito. Seria algo ruim para você que é necessitado se Deus só nos escutasse de acordo com a beleza de nossas palavras, pois talvez seja que sua educação foi tão negligenciada que não exista esperança para você ser capaz de falar tão bem. E além disso, poderia ser que, por sua informação limitada, você não usasse palavras que soassem tão bem. Mas o Senhor ouve os pobres, os ignorantes, os necessitados. Deus ama escutar o clamor, o gemido. O que importa para Deus é o clamor na oração. É a alma que Deus anseia. E se você não consegue amarrar corretamente nem 3 palavras no português, mesmo assim, se sua alma consegue, de alguma forma, suspirar, é isso que Deus deseja. É isso, algo quente do coração, sincero e sério. Existe então poder na sua oração e não menos poder por causa de palavras incorretas. Nem seria vantagem para você, visto ao que se importa o nosso Senhor, se essas palavras fossem mais corretas, mesmo que fossem bem compostas. Não é isso que Deus deseja. Você não sabe em qual balança Deus pesa a sua oração. Não é pela quantidade, meu irmão, mas é na qualidade. Não por uso de vestimentas lindas externas, mas pela alma interna e seriedade intensa que há em você. Esse é o que pesa e o que dá valor. Não é verdade que algumas vezes, quando você se levanta dos seus joelhos em seu quarto em secreto e diz: acho que não orei, não me senti orando de verdade. Não é nada disso. 9 de cada 10 vezes essas orações que não achamos aceitáveis são as mais importantes para Deus. Mas quando nós nos gloriamos em nossa oração, Deus não irá querer saber dela. Se você vê alguma beleza em sua própria súplica, Deus não olha isto, pois, evidentemente, você estava olhando para a sua oração e não olhando para Deus. Mas quando a alma vê tanto de sua glória que chega a clamar:
Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Esse texto está em Gênesis 18, 27. Quando a alma vê tanto de sua santidade que ela é dificultada a se expressar pela profundidade de sua própria humilhação, então é quando esta é a sua melhor oração. Pode haver mais oração em um gemido do que em uma liturgia inteira. Pode existir uma devoção mais aceitável em uma lágrima que molha o tecido de sua roupa do que em todos os hinos que cantamos na igreja. Deus quer de nós intimidade, a nossa verdade interior, antes que seja ao menos um gemido. Ore sempre a Deus, Ele vai te atender. Clame a Ele: Senhor, eu quero te ouvir, Senhor. Senhor Deus, me dê a presença do Espírito Santo. Clame ao teu Senhor, meu irmão. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, neste momento, eu quero pedir a presença do Espírito Santo junto a esta oração e junto a cada um dos que estão aqui vendo este vídeo e nos acompanhando, Senhor. Pois que este texto venha nos ensinar o que é uma oração verdadeira. Está bem claro que basta ser um gemido. E se o gemido não for possível, basta ser a sua respiração. Mas a tua alma, o teu interior, meu irmão, vão falar a verdade para Deus e Ele vai te atender. É nesse exato momento que a oração se chama eficaz. Quando Deus puder ver a sinceridade e sentir você por inteiro. Que Deus te abençoe e que a resposta de sua oração chegue até você bem rápido.